azia, refluxo, queimação no estômago, gastrite. Todos esses sintomas relacionados ao estômago, né? Muitas vezes até os casos de úlceras estão relacionados, né? Todas as questões relacionadas ao nosso estômago são questões que dizem respeito ao nosso território, aos medos territoriais. E o que é esse território? Esse território é a nossa família de origem, é o nosso relacionamento de casal, né? Os nossos relacionamentos com os nossos filhos e também com o nosso trabalho. Tudo isso é o nosso território de vida. Então, todos os conflitos que adoecem o nosso estômago podem sim estar relacionados com grandes medos de perder alguns, né, desse território, ou, por exemplo, algum sentimento de desvalorização dentro do meu território, né, dentro do meu espaço. A gente sempre olha, né, para as questões que nos causam essa sensação de medo, desvalorização com relação ao nosso território. Então, todos os conflitos que adoecem o nosso estômago são relacionados com algumas vivências desagradáveis, né? Não muito agradáveis com a nossa família, onde a gente sente que é o nosso território. E uma das maiores são o medo, uma das maiores é, né, o nosso medo de perder o nosso território, de perder qualquer espaço dentro do nosso território, onde existe uma ameaça ao meu território, né, onde eu sinto que alguma coisa pode prejudicar o meu território, né? Um exemplo, uma pessoa que está correndo risco de perder a sua posição, o seu cargo no seu trabalho, né? Tem também aquelas pessoas que têm pais autoritários e são obrigados a viver ao longo da sua vida aceitando tudo, né? Mesmo sem querer. Aquelas questões que eu não consigo digerir, né? Aquelas questões que é muito difícil para mim aceitar, mas para evitar qualquer conflito, né? Para evitar brigas e discussões, eu engulo e deixo passar. Então, toda vez que tem algum problema no nosso estômago, é interessante que a gente olhe, né? Quando isso começa, né? Quando foi que tudo começou, os primeiros sintomas, e a gente vai olhar se existe, né, algum conflito aí com relação ao nosso território pessoal, né? Ao nosso espaço. Certo? É sempre observando o sintoma que a gente vai seguir o trilho do conflito, né? Esse trilho é o que nos leva à raiz, à origem do adoecimento do nosso corpo físico. E sempre seguindo dessa forma a gente consegue chegar, né, no trilho, e a gente consegue trazer grandes alívios a essas sensações que nos incomodam. Algumas pessoas têm problemas de estômago, né, a vida toda. E a gente não consegue entender por que isso acontece. Então, a partir de agora, a gente vai começar a olhar para os conflitos com relação à nossa família, com relação ao nosso território, né? Que é a nossa família, o nosso trabalho e as nossas relações mais próximas. Sempre existe um grande medo ou uma grande raiva relacionada a esses territórios. As questões que eu não consigo digerir pode ficar ali como um refluxo, como uma azia, como uma queimação, né? As náuseas e os vômitos mostram que existem questões que estão bem próximas, né? Coisas recentes que eu não consegui digerir, que eu não consigo engolir, então eu preciso colocar
colocar isso para fora porque não dá, né? Assim, fica aquela sensação, né? Quando é refluxo, vem aqui e volta. Vem aqui e volta. Não deu para digerir, o negócio ficou parado. Imagina ficar com esse negócio parado a vida toda. E tem pessoas que ficam assim. São questões indigestas. Azia e queimação, da mesma forma. Quando existe um pouco mais de raiva, a queimação, inflamação, né? Infecção, todas essas sensações demonstra que existe um sentimento ali de raiva, existe uma raiva relacionada, certo? Porque podem ser também as questões dos medos, né? Territoriais. E muitas vezes eu tenho um medo e sinto raiva por me sentir impotente diante daquela situação. E a raiva eu sinto de quem? Às vezes de mim, às vezes nem sei de quê, nem de quem, mas tem uma raiva ali guardada. E pode ser também uma questão transgeracional, né? Onde eu recebi na minha carga genética, onde eu peguei uma raiva que vem passando de uma geração para outra, eu posso sentir uma raiva e não saber do que é. Existem casos sim de pessoas que têm essa sensação, que sente essa raiva indigesta, né? Mas não consegue identificar exatamente de onde ela vem. E a gente olha também para o transgeracional, né? Que são aquelas questões que são passadas de geração para geração como uma herança, né? Então as heranças não são tão boas. Existem heranças, né, que são um pouquinho menos boa do que outras, né? Vamos dizer assim. Porque não existe coisa ruim, né? Quando algo é muito, muito ruim, isso está relacionado com o nosso julgamento. Porque tudo na nossa vida faz parte, tudo está a nosso serviço, né? Todas as questões de dificuldades na nossa vida traz o adoecimento como um sinal de alerta no nosso sistema biológico de sobrevivência, que é o sistema, né, do nosso organismo que trabalha o tempo todo para nos mostrar o que precisa olhar, o que precisa consertar, né, o que precisa arrumar ali. E a gente precisa olhar com amor para isso, né, dar um lugar no nosso coração para todas essas questões, porque nós já sabemos que não existe certo e errado na vida. Existe o que flui, o que não flui, o que bloqueia, o que libera, né? O que é saudável, o que adoece. Mas o certo e errado não existe, porque nunca uma coisa que é certa para mim vai ser o certo para todo mundo, né? Cada um tem uma forma de ver a vida, cada um tem uma forma de sentir a vida. Às vezes algo que para mim não tem importância, para outra pessoa vai gerar uma grande ferida, sim, existe essa possibilidade, né? Por conta das nossas diferenças. Somos seres únicos e cada um tem a sua forma de receber e de sentir cada emoção. Então é muito importante a gente observar o início de cada sensação, o início de cada sintoma, como isso acontece no nosso corpo, para que a gente possa trilhar esse conflito e chegar na origem da dor, assim trazer um pouco mais de alívio para a nossa vida. Abraços com amor, Gesaine Barbosa.